começando mais um ACEP Podcast. Hoje eu estou muito feliz. Já fiz um podcast aqui agora com o Johnny e hoje eu trouxe uma pessoa muito especial. Esse cara, vou chamar de cara logo de uma vez, é um cara muito conhecido aqui em Petrópolis. É mais conhecido como Tio Sérgio Coutinho. Esse é o cara. Bem-vindo, Tio Sérgio. Obrigado, bem-vindo, obrigado. Prazer enorme participar disso aqui. E vamos lá, vamos responder tudo que você precisar. Ótimo. Pena que hoje a gente não está ao vivo, que as pessoas costumam mandar pergunta. E aí eu queria te enrolar, eu queria te ferrar legal, cara. Isso, não tem problema nenhum. E aí nós estamos hoje aqui com o Tio Sérgio. Vamos fazer algumas perguntas para ele. Ele é um cara muito técnico, gosto muito dele, cuidou das minhas filhas. Acho que ele cuidou bastante, quase da metade da cidade, a família inteira, né, Tio Sérgio? Não tinha isso não. É uma felicidade estar aqui com o Tio Sérgio aqui. Tem umas coisinhas que depois eu posso contar que eu vou acabar com a raça dele hoje aqui. Tá ótimo, tá bom? É isso mesmo, pode arrancar o couro. Mas, doutor, eu queria perguntar primeiro ao senhor o seguinte. O senhor se formou em Petrópolis, fez medicina onde? Não, por que foi ser médico? Foi por influência da família? Todo mundo fala que pensa que foi meu pai, né? Mas, na realidade, eu tinha um padrinho que era médico, que toda vez que ele chegava aqui em Petrópolis, ele me trazia estetoscópio, trazia tudo que era de medicina. O papai falou, não, faz o que você quiser, nunca mais o meu tio... De tanto fazer, eu fui ficando empolgado e depois, lógico, vendo o velho atuando daquela maneira que ele atuava com aquela paixão que ele tinha, eu pulei de cabeça, né? Que bacana. Graças a Deus. E aí o senhor se formou aonde? Aqui em Petrópolis? Não, formei em Vassouras. Vassouras. Faculdade de Medicina de Vassouras, depois fiz residência no Fundão. Fez residência no Fundão. Aí depois, residência é brabo, né? Aí é brabo. Aí o negócio... E depois fiquei mais uns bons anos lá no Fundão de manhã, aprendendo um pouco e fazendo consultório aqui à tarde, né? Mais de 20 anos lá. Caramba, isso tudo mesmo? Subia e descia todo dia. E a família de médicos, são quantos na família do senhor que são médicos? Bom, além do papai, eu, o Kaique e a Bia de São Paulo, né? E temos o Paulo, que é o odontopediatra, que trabalha lá na clínica com a gente. E a Luísa, que é psicóloga, né? Mas da medicina somos eu, o Kaique e a Beatriz, que mora em São Paulo. E filho também, já tem filho também? Eu tenho um filho médico, o Kaique tem um filho médico, agora o Paulinho já vai ter um outro, o Vanizinho também tem um outro que está se formando. Pô, faz de conta que eu sou teu filho, deixa eu entrar pela janela. Tem uma turma... Vou entrar pela janela, pô. Me ajuda aí. É isso aí. Não, o Tio Sérgio é um cara que tem uma experiência legal, pô, adoro conversar com ele. A gente ri muito, tem hora, né? Tinha época que eu ia fazer consulta, minha mulher ficava brava porque a gente ficava batendo papo e esquecia da consulta, né, Tio Sérgio? É isso aí, mas é importante, isso é muito importante, Márcio. Você sabe que eu admiro esse teu trabalho, já desde sempre te acompanho. Você sempre foi um cara assim, de muita qualidade, muito empenhado em tudo. Isso aqui, quando você me chamou, eu falei, pô, não tem como não ir, pô. O cara empenhado, tenta ajudar todo mundo, quer dizer, então, isso é muito importante, né? Eu acho que isso é uma contribuição importantíssima, e ainda mais essa semana, né, que a gente vem num problema danado com as crianças, e aí essa semana que é a semana de volta às aulas, né? Bom, vamos falar disso, vamos começar falando disso então, da volta às aulas? Vamos. E foi interessante, porque que eu estou achando tão interessante, né? Porque a gente mudou muito, a pediatria foi uma mudança assim absurda. Eu estou vou fazer agora em junho 46 anos de formado, né? Caramba! 46 anos de formado. Outro dia eu estava conversando com um colega. Falei, cara, vamos fazer um exercício aqui, ver se você acha alguma coisa que a gente faz hoje que a gente fazia naquela época. Mudou tudo, cara. Mudou tudo. Não nem precisa muito. Há 15 anos atrás, talvez, já não tem. 46 anos não tem nada mais, né? Não ficou nada. Então, assim, a grande preocupação do momento, né? O problema das crianças. As telas, rapaz, foram assim... A gente não sabe se foram só elas ou se já vinha com algumas mudanças, assim. Sim. Mas realmente mudou tudo. Mudou tudo. E é uma preocupação grande que a gente tem, né? Até assim para meio que impactar um pouco, né? Um dos últimos trabalhos que saiu agora, porque assim, tem adolescentes, isso é muito comum hoje, o adolescente colocar fralda para não ter que interromper o jogo dele. Então, ele põe a fralda para fazer o xixi dele ali e vai tocando, né? Então, pegaram esses garotos, já que estavam nesse vício, e levaram para estudar, né? E nos exames de imagem, o que assustou a gente, que esses garotos estavam tendo uma deformidade no córtex pré-frontal igual ao viciado em cocaína. Tá de brincadeira. Pô, aí você entra num desespero, né? Porque a gente antigamente... Acho que todo mundo, você, com a filharada toda que você teve, a gente dizia o seguinte, a gente só perde um filho
para droga e álcool, né? Não tem outra coisa. A gente com diretriz, com tranquilidade, carinho, amor, a gente consegue encaixar essas crianças na sociedade bem, né? Então, esse medo que era do lado de fora, longe da gente, que era droga, que a gente corria atrás, entrou na nossa casa e está no quarto deles. Tá com eles, não só 24 horas com eles. Cara, um negócio desesperador. Quer dizer, a gente vê assim, desde os pequenininhos, né? Os pequenos, é importante a gente falar isso, porque é uma coisa que a gente tenta puxar no dia a dia, nas consultas, mas não tem tempo para ficar falando. Então, isso aqui é uma mensagem já dá que as pessoas começam a ver. O senhor hoje tem tempo à vontade. Isso aí. Então, vamos é importante falar sobre isso. Porque, assim, o que a gente viu com a mudança das crianças nas telas é um negócio absurdo, né? As telas ajudam muito, mas também tem outras coisas no comportamento das crianças, as faltas das frustrações, que eu sempre falo para os pais, né? Um ser humano que não tem frustração, quer dizer, ele não consegue amadurecer, né? E hoje a gente vê, assim, uma preocupação muito grande, porque os pais estão muito presentes, pai mesmo, além da mãe, que os pais antigamente não participavam tanto, só quando a criança crescia um pouquinho. Os pais estão muito presentes, com boa vontade demais, mas assim, cobrindo e até mesmo defendendo a criança, porque esse mundo está violento demais. Sim. Então a gente não deixa a criança ter liberdade, a criança está sendo sufocada nisso, né? Sim. E, ao mesmo tempo, a coisa mudou. Você vê a volta às aulas, que é uma coisa que a gente tem que conversar. Isso é importante os pais entenderem, porque a gente já começa o desespero dos pais, né? Poxa, mas ele mudou de sala, o melhor amigo foi para outra, aqui eu vou lá na escola, vou brigar, vou fazer, vai acontecer. Quer dizer, a gente não pode ficar protegendo a criança o tempo todo, tomando as decisões pela criança. Sim. Né? Pode, lógico, se tiver problema, aí você tenta botar essa criança forte para resolver o problema dela lá. E se você achar que precisa ir lá atuar, tudo bem, mas o ideal é que a gente fortaleça. Exatamente, fortaleça a criança para que ela consiga, nessa vivência dela, superar esses problemas. Sim. Então, uma coisa importante é que eu falo lá no consultório, eu falo, gente, os professores selecionam muito como é que vão fazer. Né? Se tem aquela criança que abafa outra, que fica ali o tempo todo, aquela amizade absurda, vão ser amigos o resto da vida. Mas não precisa separa um pouco, vai conhecer novas crianças, vai fazer novas amizades, quer dizer, isso aí, essa tolerância com a escola a gente tem que ter. Né? A gente vê hoje qualquer problema na escola, é problema jurídico, é confusão, né? Então, a gente tem que entender que são dois ambientes, o de casa e a escola, que formam um ser humano. Sim. Né? São os dois ambientes importantes. Então, a gente tem que ter, principalmente, esse acolhimento bacana, muito carinho dentro da escola, né? E aí foi importante, foi espetacular, que eu estava querendo realmente conversar com a turma que está chegando, a turma nova, o Ingo, a turma dele, e fiquei muito feliz segunda-feira, porque o meu personal, que sabe que eu acho que a única saída dessa geração agora, porque a gente preocupa com tudo, quer dizer, as telas estão fazendo as crianças desenvolverem menos. Por exemplo, eles não têm isso que a gente está tendo aqui, falar à vontade, uma coisa que a gente consegue, eu estou sentindo cada vez mais uma dificuldade que eles têm, se não for por coisa gravada, você liga, eles não querem mais atender telefone. É isso aí. Eles esperam que você mande uma mensagem no Zap, aí ele raciocina... Ele vê tocando e não atende. Eles não conseguem mais, eles estão perdendo, então me preocupa quem vão ser os gestores de amanhã. Sim. Vai chegar numa empresa, várias pessoas, você vai... Espera que eu vou em casa pensar, mando isso aqui, depois eu trago a resposta. Não pode, a gente tem que treinar cada vez mais isso. Doutor né? Sérgio, para o senhor ter uma ideia, o meu irmão, o Sopa, na academia lá, né, tem a colônia de férias. Nós ficamos assustados, logo depois da pandemia, ficamos bastante assustados na colônia de férias, com criança de 5 anos, tinha de 4 anos, 4, 5, 6, e aí vai. Ficamos muito assustados com algumas crianças de 8 a 10 anos, que nunca tinha brincado, porque lá tem areia, tem o beach tennis, tem o vôlei, futebol, nós levamos quase tudo para areia, para fazer várias atividades. Acredita que tinha criança que não sabia o que era queimada, nunca jogou queimada na rua, que nem a gente jogava. Pique-bandeira, não sabiam o que era pique-bandeira. E tivemos problema com algumas crianças que ficaram 2 anos, que estava aí com 2 anos não tinha ido à praia, ficou 2 anos dentro de casa, então perdeu 4, vamos dizer, nesses 4 anos ali que ela podia estar conhecendo, não ia. E foram parar na areia. Tinha criança que nunca tinha mexido numa areia. Olha só que absurdo, né? Então, estão esquecendo isso tudo, as nossas brincadeiras, bolinha de gude, eles não sabem. É só celular. Então, hoje, a briga do meu irmão, o marketing dele todo faz as crianças esquecer, a criança e a adolescente, esquecer o celular, o tablet, e vem treinar, vem fazer alguma coisa. Sem dúvida. Isso é a coisa mais importante. Eu pego no consultório, eu já...
começa a perguntar coisas que eu não perguntava antigamente. O que tem de criança que não sabe andar de bicicleta? Você imagina? É isso aí. Não sabia andar de bicicleta. O mundo hoje está todo assim, as grandes cidades tem ciclovia a cidade inteira. Um garoto desse vai fazer uma faculdade fora, a turma vai toda de bicicleta, eu não sei andar de bicicleta. Olha o perigo. É um absurdo. Então, é aquela que eu falei, os pais estão assim, muito presentes, mas com muito medo de tudo, com muita proteção. Quer dizer, eu acho que isso está atrapalhando, entendeu? Está atrapalhando. Atrapalha muito. A gente vê essa dificuldade que as crianças têm e, ao mesmo tempo que eles estão presentes, eles resolvem todos os problemas das crianças. Sim. Né? Eles não deixam as crianças terem frustrações, que é importantíssimo na formação dessa... Não tem adulto que se forme bem sem frustração. Sim. Eles hoje têm um medo do tédio, as crianças aprenderam o termo. Estou entediado, estou na consulta lá vendo um pequenininho, o irmão mais velho já encosta na mãe e fala, estou entediado, ela já sai desesperada, pegando o celular, entregando para o garoto. E o tédio faz a criatividade. Sim. Quando a gente era moleque, não tinha brinquedo, chuva, não sei o quê, você inventava tudo. Fazer com meia, bola caixinha com de meia. catupiry, você botava no negócio, você prende o negócio. Você inventa teu brinquedo, não tinha isso que a gente tem hoje, né? É isso aí. Então, isso é muito importante, isso é fundamental para as crianças. E está causando um problema sério que a gente vai chegar, que eu tenho visto aí, principalmente com adolescente, estou ficando preocupado, que eu tenho uma filha adolescente, né? Uns casos assim terríveis, principalmente de... uns são síndrome do pânico, outros são ansiedade e outros depressão. Com 15, 16, 17 anos, com muito doenças isso, psiquiátricas são um negócio assustador hoje. Eu até estava vendo uma psiquiatra agora, um mês atrás, eu estava lendo uma reportagem com ela, que assustou demais, porque ela falou assim, antigamente você via nas conversas com as crianças, assim, nas opções que as crianças colocavam, não existia suicídio. Hoje, em segundo lugar, terceiro lugar, se acontecer isso, colocava essa coisa que é apavorante, o que cresceu de suicídio na adolescência. Então, assim, a coisa já vem de baixo. É isso que a gente tem que tentar hoje, coisa, quando eu falei de volta às aulas, né? A gente tem que parar com esse embate na escola. A gente tem que, primeiro, a gente colocar na escola que a gente tenha confiança para que dê liberdade a essa escola de ajudar a gente na educação dessas crianças, impor limites, né? Que isso é importante, dar responsabilidade, isso é fundamental. Né? Então, como eu estava falando, eu achei muito interessante esse negócio desse dia, até do meu personal falando que ele conversou com a turma que trabalha com o Ingo, que eles vão investir pesado na educação física, e isso é fundamental, que é a única saída que a gente tem, cara. Porque, assim, as crianças não sabem perder. Sim. Elas não sabem perder. Hoje tem escolinha que tem 10 crianças na turma, compra 10 medalhas de ouro. Isso é um absurdo, cara. Né? A gente tem que mostrar a eles, então, se o Ingo chega já com fazendo uma coisa, uma pressão forte, fazendo aqueles jogos estudantis que a gente tinha antigamente, quer dizer, a educação física hoje é mais importante do que a maioria das matérias. Sim. Porque se você não faz uma coisa para a criança aprender a perder, porque o esporte é a única coisa que você perde ludicamente, você vai treinar e ganhar da próxima vez. Né? Então, a gente está precisando disso, disciplina, né? De frustração que eles precisam. Então, vai perder. Hoje, quando eles perdem, é um desespero. Então, você vê, os pais hoje colocam as crianças para jogar só tênis, só individual. Isso aquilo cria uma pressão na criança que... Tem uns que ficam doentes, que eles não aguentam aquela pressão, porque eles já querem, eles não estão no esporte para fazer esporte, eles estão no esporte para ser competitivo, para ser campeão, e para Roland Garros, um Guga, um cara desse, não é nada disso. O esporte, ele ensina a criança a disciplina, ele sabe que estou perdendo, vou treinar, cara. Pega o Oscar lá, o Monsanto, ele treinava 500 arremessos por dia, ficou espetacular daquele jeito. Então, as pessoas têm que entender que nada nasce pronto nessa vida. Né? O cara tem que errar, tem que aprender, e isso é que é a tolerância que a gente tem que ter. E que só o esporte vai trazer isso de uma forma lúdica, entendeu? Então, isso é que eu falei, poxa, graças a Deus, o pessoal chegou com essa vontade, que é o que a gente precisa. Tomara que... Levar isso a sério, com disciplina, com competição boa. Não com... Era igual quando tinha gincana. Porra, que maravilha. Tu procurava coisas que não existiam, tu acabava aprendendo com alguma coisa de antigamente. Exatamente, acima de tudo é isso, é convivência, que eles hoje não têm mais convivência. Não tem mais olho no olho. Não tem. A gente olhava no olho assim, a pessoa está falando uma mentira, olha para o chão, desfaz. Sabia. Não tem. Então as meninas hoje, um psicopata qualquer na internet aí, vê o perfil da menina, começa a fazer, colocar ali tudo que ela gosta. Pô, eu sou assim, sou assim. Pô, encontrei o Príncipe Encantado. Quando o cara veio, um louco,
Não dá. Psicopata, né? Então... É o que o senhor está falando. Eu conheci uma pessoa essa semana, que é a minha mulher, né? Que falou o seguinte: não aceitava que ficasse sem celular. Como é que eu vou falar com ela? Tu tá errada. Como é que era na tua época? Tu não tinha nem telefone, era difícil, não conseguia ligar para ninguém. Tu saía da escola com quantos anos e ia? Ela, não, mas que porra, eu preciso. Cara, tu tá segurando tanto ela, a outra não foi assim. E aí o próprio pai tá prejudicando mesmo a criança com isso, que ele quer monitorar de uma coisa. Deixa a criança não faz isso em casa, tira de dentro de decisão, casa, põe lá. A gente compreende a coisa da insegurança que se vive, mas isso aí para a criança é terrível. Né? A criança precisa ter. E dentro do ambiente escolar, quer dizer, a criança não precisa ser tutelada. Ali a gente tem que confiar na escola que a gente colocou, entregar na responsabilidade, e se eles colocarem limite, vai junto, não vai lá, tudo vão brigar na escola. Não, porque os caras mudaram, minha filha tirou, eu vou lá, vou tirar. Calma, tenta falar com essa criança para ir lá, conversar, ver se dá para compor, ver como é que é isso, para deixar a criança mais forte, que é isso que a gente está precisando. Isso aí. Hoje mesmo foi o primeiro dia da minha filha, e eu fui levar ela. E aí ela foi reclamando de várias coisas. Falei, pô, mas tu tá reclamando, por que então não muda de escola? Sai daí então, vai ser pior ainda. Aí eu falei, vai dar igual. Não, mas será que é você que tem que mudar ou a escola ou as pessoas lá? Eu acho que o problema não é lá. Eu acho que o problema é que tudo você reclama. Hoje, isso foi agora de manhã. Isso é importantíssimo falar para eles. Uma coisa que eu tenho falado muito no consultório, né? Uma coisa que a gente nunca preocupou com isso e que a gente está precisando hoje é falar sobre mente, para moldar essa mente da criança. Sim. Né? Porque, por exemplo, a criança, eu ficava apavorado, a criança começava a chorar, um bebê de mãe, que é normal, a criança tem essa mãe, vem você sabe que a mãe deixa correr, pulava, o pai começava quase a dar cambalhota, imitar macaco, imitava tudo. Eu falei, mas por que você está fazendo isso? Não aprendi na internet que quando a criança faz mãe, a gente tem que distrair a criança. Cara, você tem que respeitar a mãe da criança, mas não atender. Vira as costas e sai, ele vai ter que vir até você. Agora, quanto mais a gente incentiva uma mãe, mais eles fazem isso. Ele sabe que ele tem poder, ele sabe que vai ter poder para fazer o que quiser. Exatamente, que eles começam a gritar. Eu vejo, vou consultar a criança, só de chegar perto que eles começam aqueles gritos, parece que a criança está num sofrimento horroroso. Eu já pisco para os pais, já começo a examinar com calma, rindo. E eles vão, daqui a pouco começa a diminuir o volume do grito e tal. Mas, assim, se os pais não entenderem isso, e você começa a atender essa mãe ou da criança, imediatamente correm, está gritando. Porque se você parar para se colocar no lugar da mãe, imagina, você fica com um bebê 9 meses na barriga, quando o bebê nasce, ele só sabe chorar, ele não sabe fazer outra coisa. Você não sabe nada, não tem manual, não tem coisa nenhuma. Então, a pessoa desespera mesmo. Mas é o que eu falo, calma que agora você já conhece o choro da criança. Você já sabe o choro do malandrinho, que está fazendo mãe, aquilo ali você nem chega perto. Fulano, está engatinhando, então vem até a mamãe está fazendo aqui um negócio para você e tal, mas não sai correndo desesperado, pega a criança e grita com o pai, corre, está chorando. Então, a criança aprendeu, poxa, se eu chorar, eu tenho tudo imediatamente. Aí vira um chorão daquele que é porque ela sabe que tem o poder de tudo. Chega tudo na escola e grita o tempo todo e quer porque quer aquilo. Né? Caramba. Esse período, então, inicial de adaptação de escola é desesperador. Eu estou há 24 anos como voluntário da creche de Nogueira. A diretora até fala, na primeira semana o senhor não vai, não. Vai, não. Se segura, Serginho, para tu não vem fazer nada de merda aqui, já não. Chegando fazendo bagunça com as crianças. Não vem aqui, não. Deixa as crianças adaptarem primeiro. Porque isso é fundamental. Mãe se respeita. E no início, quando eu começava a conversar com os pais lá da creche, que fazia muita reunião de pais, eu entendi o processo, que eu falo, gente, não se bate em criança. E eles, como assim, doutor? Não se bate? Como é que eu vou educar meu filho? Nós estamos falando de criança de creche. Sim. 1 aninho de idade. Eles batiam. Mas ele faz mãe, eu não vou bater. De jeito nenhum. Você não vai atender a mãe da criança, vira as costas, sai e deixa chorando. Sem dúvida. Ponto. Ele vai ver, quando ele sentir que aquilo não está surtindo o efeito que ele estava imaginando, ele vai chegar até você, vai pedir de outra forma, entendeu? Então, o carinho, a calma nessa hora é a coisa mais importante. Agora, se você desespera na hora do choro, a criança, nitidamente a mãe conhece, o pai conhece o choro de mãe, por que você está atendendo? Para ensinar a criança a ser chorona e depois ela vai ter problema na escola. Sim. E lá vem o chorão. Lá vem o chorão, quer dizer, então fica o chato da situação, entendeu? Então, vamos botar a criança para ser bem aceita na sociedade, uma criança bem educada. Às vezes a gente está lá no futebolzinho desse, lá de manhã, do sábado, do campestre, chega um filho, um neto de alguém,
cumprimento. Nossa Senhora, que garoto bem educado, cara, que coisa gostosa. Fulano, vem aqui, senta aqui, conversa. Então, a pessoa educada, ela abre porta em tudo quanto é lugar. É diferente. Então, isso que eu falo, vocês têm que preocupar com o futuro deles e não ficar dando tudo agora, porque isso aí não vai levar a nada. A criança que não tem uma frustração não vai conseguir se organizar bem, entendeu? Para viver a vida do jeito que ela fora, né? Pô, legal, doutor. Sabe, eu queria que o senhor voltasse lá atrás, que o senhor falou muito rápido, a gente ainda estava começando, dos garotos, que foi feita aquela pesquisa. Eu queria que repetisse, que eu não sei também se as pessoas entenderam. Porque o senhor falou que eles tiveram um problema. Repete, por chegar... favor, que eu quero, depois disso aí, chegar em algum outro lugar, que é o que está acontecendo com algumas doenças e o que está podendo acontecer com garotos novos aí, ficando até impotentes, que eu já estou sabendo, perdendo a potência lá, sexualmente. Eu escutei de outro médico, não sei se é verdade ou não, mas eu queria que o senhor falasse o que aconteceu. Eles ficam, foi feita uma pesquisa? Assim, a pesquisa foi porque, assim, para pegar as crianças viciadas em tela. Em tela, então, assim, nessa pesquisa, pegou crianças maiores, que eram os de jogos, os viciados em jogos, que aparentemente são coisas inocentes, já está jogando um joguinho e tal. Só que os garotos ficavam tão viciados que eles usavam fralda para não ter que fazer xixi, para não interromper aquilo. Então, esses caras realmente já estavam viciados. Aí, quando levaram para exame de imagem do cérebro, eles viram uma deformidade no córtex pré-frontal, que é o córtex que tem mais ligação com a parte comportamental, que estava tomando a forma dos viciados em cocaína. Putz. Então, você vê o perigo que é. Olha como é que é. Mas a gente já vê isso nas crianças pequenas. Por exemplo, as crianças pequenas que já foram tratadas, isso aí já tem pessoas especializadas em tratar criança viciada em tela. É impressionante o depoimento depois que a criança melhora. Como eu estou mais feliz, como eu estou brincando, porque uma das sinais que a gente vê numa criança pequena é assim, aquela criança que adorava ir na casa da avó, do avô, brincar com os primos, Sim. Eles começam a se isolar. Não quero na casa da tia, não quero na casa de fulano, não quero fulaninho aqui. Por quê? Porque eles começam a querer ficar na tela o tempo todo. Ficam crianças irritadas, choronas demais. E eu começo a... Você vê que a criança está diferente. Então, essa criança segura a tela, tira a tela e não tenha medo de tirar. Sim. Porque isso aí os pais ficam, mas todo mundo, só a minha aqui. Não, você vai explicar. É aquilo que eu falei, da gente conversar com o filho. Por exemplo, quando eu falo em falar sobre mente, por exemplo, essa criança que fez a manha, né? Fez a mãe, você deixa. Ficou meia hora gritando, chorando, uma criança maiorzinha, já tem compreensão, eu animei 2 anos. Meu filho, para que esse sofrimento todo? Você está mandando uma mensagem para o teu cérebro de sofrimento porque a mamãe tirou um copo de vidro da sua mão. Que você ia cair, ia cortar a tua mão. Eu não vou deixar você andar com um copo de vidro que vai se machucar. Sim. Por que você sofreu tanto? Então, não manda essas mensagens para o teu cérebro. Isso é uma coisa que eu vou fazer sempre. Sim. Então, a criança vai entendendo esse tipo de coisa. Imagina se eu chego hoje e falo, poxa, eu sou infeliz porque eu não tenho uma Mercedes, um avião um particular. Eu vou ser infeliz porque eu não tenho aquilo. Não. Então, você vai moldando a sua mente com essas mensagens que você manda. E a gente tem que ver, e as pessoas veem, doutor, que é o que o senhor está falando, é um vício igual do cigarro, igual da maconha, igual da cocaína. Não, e a partir do momento que você aí vai estar mexendo com o cérebro da pessoa, aí a pessoa acha que não é nada. Isso aí depois passa, e olha aí. E a partir do momento que você vê, é muito interessante você ver essas pessoas que têm já imagem radiológica do vício. É a pessoa que vai ser viciada o resto da vida. Se ela sair da cocaína, ela vai entrar no jogo, ela vai entrar... Sim. Alguma coisa ela vai ter que fazer. Porque ela foi a pessoa que foi moldando a personalidade dela e se tornou viciada. Caramba. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito séria, que a gente tem que estar atento, né? E, acima de tudo, nessa volta às aulas, é pedir tolerância aos pais, muito carinho com os professores, conversa. Eu estou lá há 23 anos numa creche pública, você precisa de ver a importância daquelas meninas. Eu quero que o senhor fale lá dessas crianças aí. É muito interessante, porque são pessoas acolhidas, eles precisam disso. Não é porque eu aqui tenho meus filhos, eu consigo financeiramente bancar meus filhos, que eu não vou depender, sim, das professoras que estão na linha de frente, que vão me ajudar nessa educação. Sim. Chegar lá, conversar, tratar com carinho, porque são pessoas que ajudam muito. A criança precisa de dois polos principais da felicidade da criança, é o ambiente domiciliar e o ambiente escolar. Sim. Né? Que hoje você vê assim, as coisas chegam a nível, no nosso tempo, o bullying era... O cara, tadinho, era corcunda, ô corcunda, deixa eu passar uma corcunda para dar sorte, ou então quando tinha aquela boca para frente, chove dentro, entra aqui.
E nós sofremos isso tudo e, graças a Deus, sobrevivemos. Sobrevivemos. É ruim, agora não podemos também levar a um extremo, que é lógico, é um sofrimento, o bullying é uma coisa horrorosa, né? E a gente tem que cuidar disso, bem cuidado. Hoje ainda tem esse bullying cibernético aí, que é pior ainda. Né? Então, mas não é isso, é deixar essa criança forte. Né? Ensinar essa criança a se defender com argumento, né? Com posicionamento. É isso que é o papel principal, e não chegar a correr na frente e tomar todas as providências para a criança. Não vamos conseguir isso. Né? Agora, lá na creche, o senhor tem quais idades? Tem algum tipo de problema? Tem algum tipo de... Márcio, o que tem? Assim, a gente tem... Essa creche é em Nogueira, né? Nogueira. Para você ter noção, eu estou lá há 24 anos, né? É um espetáculo. Ali eu me realizei, porque era um trabalho assim lindo, ver a dedicação das professoras, ver o carinho que se tem com as crianças e como essas crianças modificam. Como intervenções pequenas, essas reuniões que fazia, não pode bater nas crianças. Mãe, se faz assim, se ignora, de jeito nenhum. Isso aí deixa a criança mais agressiva. Isso tudo ajuda. Pequenas coisas que ajudam muito, né? Assim, nessa evolução, quer dizer, em 24 anos, eu tinha assim... Um ano eu tinha uma criança autista, ficava 3 anos sem ter nenhum autista. E esse ano eu estou com 12 autistas. 12 autistas? 12 autistas. Então você vê como aumentou isso, como aumentou o autismo e a gente... E tem um estudo sobre isso? Por que que está... O mundo inteiro estuda isso. O mundo inteiro está... O aumento é mundial. O pessoal fala, porque antigamente o pessoal não enxergava... Existe um percentualzinho que realmente... Porque tem um tipo de autismo que... assim, a pessoa que convive de vez em quando com a criança tem dificuldade para ver. Né? Às vezes a gente vê, às vezes chega numa loja, uma pessoa que me atende, adulta, vai, opa, isso é autista, mas aí você trata pelo jeito da pessoa. Sim. Mas assim, de uma maneira geral, quer dizer, os estudos hoje, o mundo inteiro está estudando isso. Está estudando isso. Estuda isso. E aí o pessoal começa, foi vacina, foi isso, todo mundo estuda isso. O que tem de concreto hoje, a gente sabe assim que as coisas que preocupam muito a gente, né? A mudança de comportamento da sociedade. Não em relação ao autismo ainda não está comprovado, mas o TDAH, comprovado o álcool materno, que é uma coisa que a mulher, quando se prepara para ter filho, ela não se percebe disso. Quer dizer, então o álcool pode também dar desses problemas? O TDAH, com certeza, tem. A gente tem crianças com síndrome alcoólica fetal, que você vê no faces da criança, coisas que o médico detecta que essa criança teve contato com álcool na gestação da mãe. Né? Então, altera muito. E você imagina um bebê. Às vezes a mãe descobre que está grávida com 4, 6 semanas. 6 semanas embebendo aquele cérebro, formando o cérebro dentro do álcool. Aquilo faz mal para a gente, imagina. Para um bebê em formação. Então, o TDAH, que é coisa que já se confirmou a presença do... já confirmado. Já tem confirmação. E o autismo... Eu acho que minha mãe bebia então, porque tem essa porra. Não, a gente sabe que é uma coisa que tem uma genética importante, mas que tem os fatores precipitantes. O álcool é muito presente. É muito presente. Não é o que o álcool faz, você já tem... Eu já vi isso. Na maioria das vezes, as crianças que eu pego com TDAH, eu pego um pai, uma mãe, um tio que tem o TDAH. Então é uma coisa genética mesmo, né? Mas que cresceu muito em função dessa... A gente não sabe se são as mudanças de hábito, as mulheres bebendo muito. Mas a gente sabe assim, e eu falo sempre para os adolescentes lá, bebeu antes de 18 anos, você vai aumentar em quase 50% o índice de dependência química. Então você imagina, a gente está vendo hoje em dia o pessoal fazendo festa de 15 anos com álcool. Com álcool. Então você imagina que os gestores de amanhã, tudo viciado em álcool, vai ser um problema muito sério. É muito sério. Né? Então, assim... eu acho que a gente tem que, como eu estava falando da escola, a gente tem que deixar a parte da escola de trabalhar também, trabalhar essas crianças e educar de uma forma, botar limite, que isso tudo é importantíssimo para o ser humano. Que é muita criança na adolescente de 15, 16 anos já bebendo, cara. Um absurdo, isso é um absurdo. Pô, que aumenta mesmo, aumenta muito. Agora, aumentou também muito o câncer em criança, a gente quase não via, né, doutor? Assim, mas isso aí, na realidade, aumentou em todas as faixas etárias, né? Todas. Isso aí, o desenvolvimento faz isso, né? Né? Você hoje tem, na tua vida... Você respira um ar diferente, você ingere... Alimentação mesmo, todo tipo de alimentação. Você ingere coisas assim absurdas. Tanto que nos pais hoje, quando a gente vai orientar a alimentação, os pais já aceitam, que os pais novos aceitam, leem bastante, mas os avós ficam desesperados. Meu neto não vai poder comer nada de doce até 2 anos?
Pô, doutor, que maldade. Eu falo, não, maldade vocês darem mal para amanhã, porque antigamente o diabetes era coisa de gente velha, né? Sim. De repente o diabetes tipo 2, que eu digo aí, o diabetes tipo 2, que é o mais comum, que é o hereditário, do velho veio para o adulto, do adulto veio para o adulto jovem e pegou as crianças. Pegou as crianças. Por quê? Porque você chegou hoje no mercado. Tem muita criança Você, com então, que diabetes conhece também, mais produto de mercado que ninguém. É impressionante. É impressionante. Hoje, a quantidade de produtos que tem com qualidade e quantidade calórica absurda. Absurda. Hoje a gente evita nas crianças, porque até suco. Sabe aquele suco que as crianças iam para todo quanto é lugar, com aquela mamadeirinha com suco, tomando o dia inteiro? A gente pede. A criança não tem que tomar suco, ela tem que comer a fruta. Sim. Porque você imagina, eu sempre falo para as mães, você imagina você fazer um suco de maçã para a criança. Você vai espremer umas 8 maçãs para fazer um volume bom de suco. Aquilo é uma bomba calórica. Quando chegar ali, você imagina que, coitadinho do pâncreas da criança, tem que produzir insulina, que aquilo ali a gente fala do índice glicêmico, né? Aquilo é uma bomba calórica. Então, para que vai dar suco se você pode dar fruta? Que aí tem todo o equilíbrio de fibra, bom para o intestino, bom para várias coisas, para microbiota, para isso tudo, entendeu? Então, assim, quando a gente conversa com os avós, é importante que eu falo, uma avó que fica dando alimento, então chama a avó aqui que ela tem que vir para a gente, ela que vai alimentar a criança quando você estiver trabalhando, então chama a avó, porque precisa entender, né, a importância disso. Depois que você forma um hábito nessa criança, vai embora. Acabou. E é outra coisa que eu falo sempre, que ainda não consegui, mas diretamente para as escolas, não pode fazer essas festas que a gente faz nas crianças, deixam lá os saquinhos de doce, que tem mais de 1 quilo de doce para as crianças em todas as festas. Vai dar um negocinho de colorir, vai dar um brinquedinho qualquer. Agora tem que parar com esse negócio, que às vezes as mães estão educando. E aí, quando bota a criança na escola, deseduca, pelo amor de Deus. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Eu sou um deseducador, porque minha neta, quando vai lá para casa, que nessa semana, eu comprei um monte de coisa escondida da mãe dela e dei para ela dá um livrinho, dá uma coisinha dessa para ela aprender, uma doce. Não, porque criança pequena, como era antigamente, né? A gente dava doce com 1 aninho de idade, já estava dando chocolate. Aí você imagina o seguinte, depois de uma Nutella, caramba, você vai comer uma maçã, uma banana, perdeu o gosto. Não adianta. Nem perdeu o gosto. Então não tem jeito, aí a pessoa fica brigando, pô, a criança não come, a criança é horrorosa. Antigamente, doutor, arruma um remédio de abrir apetite, que a gente não usa, nunca mais usou esse remédio de abrir apetite. Né? A gente trabalha em cima da nutrição e lógico, faz a E aí que o senhor vê que muda, vitamina, né? Tinha muita vitamina que o senhor dava antes, que hoje não precisa tinha que dar dar outras tudo, coisas. Você comia tudo errado. Hoje você analisa e vai mais em cima do que... E a parte do celíaco, a pessoa que tem, no caso... Cara, isso então que tem dois, lactose, tem aquela pessoa que tem restrição à lactose e outros são ao glúten. Isso aí teve uma época que tinha muito, né? Tem um alérgico à proteína do leite de vaca, que é o tal do APLV. Sim. Tem um intolerante à lactose. Sim. Né? Que isso aí, o intolerante à lactose, se você parar para pensar, quase todos nós somos um pouco. Só que na infância a gente toma muito leite, conforme a gente vai crescendo. Dos animais em geral, a lactase, que é a enzima que desdobra a lactose, ela vai diminuindo. Você vê que os animais só tomam leite quando estão sendo lactados ao seio da mãe, né? Depois param. A gente não, a gente vai levando, porque a maioria tem bastante lactase. Mas é muito comum a criança começar a diminuir a enzima lactase e começa a tomar leite, distende abdômen, assa o bumbum, passa mal, diarreia. E tem uma que é alergia. Mas tem muito caso disso ainda? Da intolerância à Porque teve uma lactose, época que parece sim. que foi uma febre isso, né, doutor? Mas assim... Uns 5 anos atrás, eu lembro que... Mas houve a febre, assim, a verdade é que sempre existiu isso, né? E a gente vê crescer muito, você vê hoje as dietas, não, vou fazer uma dieta de glúten, a dieta que é do celíaco. Celíaco é o intolerante, completo intolerante à aveia, cevada, centeia. Até visitei lá, você fez um lugar maravilhoso, que não tinha contaminação por manipulação nenhuma. E as crianças mandavam, as crianças que tinham o celíaco, que é até uma curiosidade, né? Que antigamente, as crianças com doença celíaca, você olhava de longe. De longe. Naquela época, eu estava justamente lá no fundão num serviço que atendia as crianças que vinham do Brasil inteiro com doença celíaca. Que a gente era um dos poucos lugares, nem em São Paulo fazia biópsia intestinal naquela época. É mesmo? Então você olhava, você identificava pelo bumbum da criança que a atrofia muscular era tão grande que a pele ficava caída em cima da perna. Não tinha músculo no bumbum. Sim. E hoje você vê a doença celíaca de uma forma completamente diferente. Sim. Por exemplo, você está acompanhando aquela criança no consultório, que de repente a criança para de crescer. Você vai fazer exame, intolerância ao glúten, sem uma diarreia. Sem nada, sem sintoma. Só sem crescer.
Sem sintoma, Sem então. sintoma. E sem querer. Aí depois você... Eu não cresci, doutor. Será que era isso? Retrospectivamente, você vê assim, era uma criança uma adolescente, às vezes muito irritado. Sim. Quando você descobre, faz a biópsia intestinal, tem a certeza que você tem os marcadores da doença celíaca. Então, você faz exame de sangue, tem um marcador, você precisa comprovar com biópsia intestinal. E você comprova que é celíaco. Quando você tira o glúten, o temperamento muda completamente. Como é que pode, né? Pessoas mais tranquilonas, que acontece até com intolerante à lactose, com alérgico a leite, que são mais irritados também. Eu tenho uma história, o meu irmão mais novo, né, o que o senhor conhece também, o Kika, por exemplo, ele é meio, sei lá, psicopata, sei lá o que é. Se tu falar com ele assim, ó, bebe caldo do parafuso enferrujado que tu vai ficar magrinho. Ele bebe. Você fala, é minhoca viva. Ele vai. Eu que só mandar, ele faz para ele ficar bem. Que hoje em dia ele é até vegetariano. Mas o que mandar ele comer, ele vai comer e beber para ele ficar bem. Ele acredita em tudo. E uma vez, uns 8 anos atrás, até quando a gente tinha lá a loja, né, o X da Saúde, tínhamos 12 nutricionistas e várias delas explicaram para a gente como é que era, que nós fomos a primeira padaria sem glúten, né? No estado do Rio, foi a única totalmente isolada, era nossa. E uma delas, eu conversando, me explicou que o glúten e tal, e deu uma dica, eu falei, cara, pelas palestras, pelo que eu estou vendo aqui com as mães, pelas nutricionistas, virei para ele e falei, cara, tu não está gordo, sabe o que tem que fazer? Corta o glúten, pelo menos uns 15 dias. A aliança dele não saía, doutor, Ele falou, pô, mas ele fazia uma dieta, doutor, que o senhor não tem ideia. Só que ele acordava muito inchado, tinha dia que ele estava demais, e o cara é todo certinho. Falei, corta o glúten. Eu escutei, pode ser até que não seja, mas eu escutei isso. Então, corta 15 dias. Doutor, em 15 dias, ele tirava a aliança do dedo. Cortou o glúten. Sem exame, sem sintomas, sem nada, não sentia nada. E para ele fazia mal de um jeito. Mas também tem o outro lado da história. A gente vê muito hoje uma tendência a se fazer muito isso, né? Porque eu quero fazer uma dieta, tira o glúten. Lógico que eu vou emagrecer. Você já imaginou se eu tirar aveia, cevada, centeio, eu não posso comer pão? Acabou, eu vou ficar um palito. Eu, então? Entendeu? A gente emagrece na hora, você não pode tomar cerveja, você não pode comer pão, você não pode comer nada. Eu adoro pão. Então, existe esse exagero, porque você tem que ter, porque você tem uma alergia leve ao glúten, que a pessoa pode ter que bater a passagem, mas a doença celíaca é um negócio sério, porque você tem que tirar para sempre. Para sempre. Você não vai voltar a ser tolerante a isso. Então, assim, e você vai ter alteração de comportamento, você vai ter outras coisas que você não sabia. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente vê muito isso. Pô, emagreci, tirei o glúten, lógico que eu vou emagrecer. Aí tirou tudo, Podia emagrecer. Agora, ele faz mal também, isso eu lembro lá, quem tem o síndrome de Down. Ele influencia na vida dessas pessoas que têm essa... Não. Eles costumam, estatisticamente, eles costumam ter um pouco mais esse tipo de intolerância ao glúten. Né? Porque eu lembro de um caso de um garotinho que... Ele faz hipotiroidismo também com facilidade. Então, são as coisas que, às vezes, a pessoa previamente já tira tudo. Não tem necessidade. Não tem necessidade, não né? Não tem necessidade nenhuma. É você ter atenção e, no menor sinal, você... fazer o diagnóstico, se a pessoa tem realmente intolerância ou se não tem. Sim. Porque a retirada é para quem tem intolerância. Hoje o pessoal tira para emagrecer, porque realmente tira os produtos que engordam, os produtos bons. Vai tirando. Emagrece muito. Né? E hoje o que mais incomoda o pediatra? Toda vez que chega lá, o senhor já sabe assim. Incomoda é o seguinte: o que me incomoda é o pessoal dizer hoje para mim assim, que você já ouviu, todo mundo já ouviu isso, que a proteína do leite produz muco. Não existe isso. A proteína do leite não produz muco. A pessoa alérgica à proteína do leite pode fazer asma, mas isso aí no serviço lá do fundão é menos de 1%, é 0 ponto alguma coisa. A pessoa que tem um quadro respiratório, asma, isso tudo por alergia a leite. Sim. Então, entra no diagnóstico, sim, mas não é dessa forma. Você imagina como é que você inviabiliza a alimentação da pessoa, né? Com essas dietas também muito restritivas, porque você tira muita coisa. E tem um outro negócio agora, eu esqueci o nome aí, uma alimentação que é para dar com as crianças, só pode com 3 meses, 6 meses. Uma educação, uma educação alimentar diferente. Como é que é o nome que eles estão usando? Toda alimentação é diferente. Aí você tem várias técnicas. Não, mas agora tem uma modinha. Não tem sei o BLW. Se é BLW, você deve estar ouvindo falar que virou moda. Todo mundo faz BLW. Como é que é o BLW? BLW, a criança come o que ela pegar na mão e botar na boca. Então, você dá autonomia para a criança. Você bota a comidinha lá e ela vai comer aquilo tudo, do jeito que ela quiser, você, olhando para ela para se engasgar, você... Tira. Então, tem
é essa coisa interessante, que você dá uma autonomia para a criança. Mas tem outro, não é esse não. Eu acho que tem um outro, que assim, não pode comer o açúcar até 6 meses, depois de 6 meses. Não, isso aí já açúcar até 2 anos. Não. E o sal no primeiro ano de vida, a gente também evita, mas é muito interessante que o pessoal chega no consultório, pô, agora tem 1 ano, eu vou encher de sal. Isso aqui. Não é nada disso. A gente que a gente quer mudar comportamento, entendeu? Por exemplo, você acostuma a pessoa a comer sal, até é muito interessante, porque as pessoas, quando acostumam a comer com muito sal, depois não conseguem comer sem sal. Come escondido, esconde sal, entendeu? E às vezes a pessoa já tendo feito AVC, já tendo feito uma porção de doenças em função disso, da hipertensão, vão para o risco e não sabem comer de outra forma. Sim. Então, quando você entra numa alimentação, que eu sempre falo, pô, mas meu filho vai comer sem tempero. Não falei sem tempero, falei sem sal. Sal não é tempero. Sal salga. Né? Você vai colocar sua cebolinha, seu alho, sua ervinha, seu azeite, não tem problema nenhum. Sim, sim. O problema é sal, é o que faz a hipertensão, assim como esses sucos aí que a gente toma, esses que tem de sódio nessas sucos em caixa, é um problema sério também. Quase igual refrigerante hoje, faz quase que o mesmo mal, né? Estou tomando um suco que é super saudável. Não, é cheio de sódio, que é ruim também. Entendeu? Né? Então, assim, a dieta hoje a gente... E aí, quando as mães chegam, agora fez 1 ano, doutor, posso? Ó, 1 ano, o que a gente está querendo dizer para você? Que a partir de 1 ano, você vai conviver com outras pessoas. Então, por exemplo, vai alguém na tua casa, almoçar lá, o cara vai te ligar, ô Márcio, faz a comida sem sal aí que meu filho está indo. O cara já está com 2 anos, 3 anos, vai fazer um negócio dele, não precisa. Sim, sim. Né? Mas é a feijoada que a gente come. Eu não vou comer feijoada todo dia. Né? Claro. O meu feijãozinho vai ser um feijão tranquilo, mas vou de vez em quando. Então o cara sai de casa, vai comer na casa de um tio, da avó, que tenha pouco sal, não tem problema nenhum. Agora voltou para casa, vai continuar. Já que ele se acostumou a comer completamente sem sal, vamos continuar desse jeito. Continuar desse jeito que é o melhor que tem. Entendeu? Que bom. Com pouco sal ou sem sal, que seria o melhor, não vai ter hipertensão. Sim. Sem açúcar, não vai ter diabetes. Quais são os grandes problemas que a gente tem hoje no mundo? É o diabetes e a hipertensão, que leva a AVCs, leva a infarto, leva isso tudo. Quer dizer, então, as maiores causas de morte estão todas ligadas a isso. Não tem jeito. Então, é uma mudança de conceito, de vida, quer dizer, que eu acho que vale super a pena. Sim. Isso é que eles têm que entender. Está fazendo maldade com o meu filho, com o meu neto. Não, estou fazendo uma bondade para a criança. Sim, sim. É engraçado assim, é que cada um cuida do filho de um jeito, né? Quer ensinar, quer educar, e a alimentação a gente vê uma diferença danada. Não, o cara fala, eu criei 3. Os avós falam isso, eu criei 3, está tudo aí, tudo desse jeito aí. Quando você vai ver, não está também tão maravilhoso. Podia estar ali com o exame todo normal, não ter colesterol aumentado, não ter hipertensão, podia não ter diabetes. Quer dizer, então, a intenção é essa. E o que está acontecendo agora no momento com as crianças que tem mais? Primeiro assim, tinha hepatite, tinha estomatite, tinha, né, cachumba, cara, tinha... Assim, existe alguma coisa ou nós estamos num equilíbrio? Nós estamos agora, porque eu não tenho mais filho pequeno, então não sei. O nosso desespero esse ano foi um pouco melhor, porque depois que a loucura que se fez foi isolar a criança 2 anos na pandemia. Isso foi uma loucura. Aqui foi uma loucura, aquilo ali foi uma coisa assim completamente errada da maneira que foi feito. E foi interessante porque naquele momento da pandemia, os hospitais completamente vazios. As crianças no primeiro ano, assim, a pandemia começou, acho que abril, maio, não lembro exatamente, mas até novembro, criança não tinha doença. Covid. Depois a gente começou a ver surgir aquela doença multi-inflamatória, aquelas doenças graves e tal, mas de uma maneira geral, quer dizer, com uma incidência muito maior do que costumava ser, mas o Covid em si foi muito mais agressivo para adulto, realmente. Matou muita gente, foi um negócio... Mas só teve algum caso de criança pequena? Tive, alguns casos de criança que teve essa não com falecimento, graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu perguntar, perdeu alguém? Essa multi-inflamatória, que é um a gente chamava, na época, a gente chamava de Kawasaki, achando que fosse o Kawasaki. Então, é uma doença terrível, né? Mas graças a Deus, foram poucos casos e tal, não teve nada assim importante. E a gente... Aí depois que passou essa fase, começou a entrar vírus de tudo quanto é jeito. Parece que já existia um equilíbrio, a natureza estava equilibrada ali com os vírus. Todo mundo tinha que antigamente todo mundo tinha sarampo, cachumba, rubéola, catapora, e depois a gente fez as vacinas, pararam de ter, surgiram outros vírus. E a gente chega à conclusão de que o vírus é importante na formação do ser humano, tem que ter. Sim. Né? Eu me lembro que há bons anos atrás eu fui a era um congresso todo ligado à prevenção.
E me chamou muita atenção que, na época, não sei nem se vai ter até que rever, mas, na época, sobre leucemia, as crianças que nunca tinham tido, até 8 anos, nenhuma virose, aumentava o índice da leucemia. Que história é essa? Será que o sistema imunológico precisa, de vez em quando, ser acordado lá, trabalha aí, né? Reage que está tendo um negócio. Se mexe, cacete. E o vírus, na realidade, você cruzava os braços e esperava a evolução, porque o vírus não tinha tratamento. Sim. Hoje a gente tem aí o influenza que andou fazendo um estrago desse, e você tem um remédio específico, que é o Tamiflu, que trata, né? Mas, de uma maneira geral, quer dizer, essas viroses de criança tem todas um ciclo, vai embora. E a gente foi bombardeado, a gente estava tendo... Agora, ultimamente, voltou um pouco o Covid voltou, teve muita influenza, final do ano, que não era para ter, normalmente é época de outono e inverno, muita influenza, teve esse ano. E, qual é o sintoma, o sintoma? O influenza é uma gripe forte, uma fortuna, daquela totalmente... Febrão, prostração, faz muita pneumonia como complicação. Aí você faz o testezinho, deu influenza, dá o remédio e evita as complicações do influenza, né? E na parte dos adolescentes, que o senhor sempre foi pediatra, cuidava de primeiro até 9, 10 anos. Hoje eu vejo que vai com 12, com 13, 14, vai todo mundo tio Sérgio ainda. É engraçado, né? Das Eu doenças acho que diz, né? Hoje, o que o senhor vê de perigo para essas... Não, hoje a gente faz a consulta, mas fica mais preocupado com álcool, com tela, tem que conversar, ter um tempão com esse negócio, que isso aí é o que está mais preocupando. Né? Que as doenças em si, a gente não tem visto assim. Está tendo prevenção sexualmente para essas... É uma coisa que a gente bate muito em cima, né? Mas não, de vez em quando você vê que tem uns que não tem essa consciência, não. Quer dizer, as doenças sexualmente transmissíveis. Mas o senhor tem pego um caso ainda disso? Bastante? Olha, no consultório não, mas a gente vê as estatísticas subindo muito. O pessoal deu uma relaxada, porque teve aquela época pós-HIV, que foi uma propaganda muito maciça. As pessoas tomavam muito cuidado. Hoje eles estão meio que dando uma relaxada. Então é importante ter atenção. Hoje a gente tem a vacina do HPV para menino e para menina, que é uma doença sexualmente transmissível, que é a maior causa de câncer de colo de útero. Mas a gente vê muito câncer de garganta também no adulto, que você vai ver por HPV. Ah, é? É. Então, as coisas mudaram muito, né, Márcio? Mudaram muito. E os meninos tomam bem a vacina e as meninas também? Que parece que tem mais menina que toma a vacina HPV do que... porque a menina é mais agredida. Você vê agredida. Um câncer de colo de útero é muito mais frequente do que o câncer de pênis com HPV. Sim. Entendeu? Mas o garoto é o transmissor, né? Ele que Esse transmite. É o problema, ele transmite. Então, apesar dele não ter essa incidência do câncer de pênis, ele está transmitindo. Então, tem que fazer também. De vez em quando a gente vê garoto na garganta com HPV. Garota? Garoto também. É mesmo? É. Que coisa, hein, doutor? O senhor ainda tem feito muito parto ou não faz mais, só atende? Não, às vezes eu faço, mas muito menos, né? Porque hoje tem muito aquela coisa do fazer com o médico do hospital, pelo plano de saúde, aí depois vai lá no consultório, né? Mas faço, às vezes eu estou fazendo uma sala de parto, que ainda gosto. Gosta ainda? Ainda gosto, mas já diminuiu muito. Antigamente era o tempo todo. Era o tempo todo, eu lembro. Nossa Senhora. Hoje o pessoal também não está querendo ter muito filho mais, né? Tem uma geração aí que... E essa é a preocupação, né, da gente, porque assim, você vê uma mudança de mentalidade forte na mulher, né? Que não quer, mas a mulher não quer ser, coitada, do jeito que foi a vida inteira, né? Era tudo em cima da mulher. Era tudo em cima dela. Você sabe que a minha filha mora na França. E eu fico apaixonado do jeito do francês atuar. Minha filha no início falava assim, pai, é engraçado que a gente sai lá, eu, o Lohan, com os amigos, os casais, e a mulherada manda. Põe o dedo na cara e ele assim, senhora, abaixa a cabeça. Mas, doutor, eu não moro na França, mas a mulher faz isso comigo, pô. Olha que coisa. Mas, pô, tá dando, vai dar merda. A gente faz o que elas querem, mas a gente não abaixa na frente dos amigos, não. Eu passo só na frente dela. Na frente dos amigos, a gente cresce para eles. Então, eles na frente dos amigos, eles abaixam a cabeça. Mas por que isso também? Porque eles perceberam. Quem está com poder é a mulher. É a mulher. Que hoje você não vai ser pai se a mulher não quiser. Elas podem, elas vão lá no banco de esperma, pegam aquilo lá, vão fazer uma inseminação e vão ter. Acabou. E é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Bastante. E a gente, homem, não pode ter. Então, o francês é impressionante como ele respeita. Ele cuida das crianças, ele que acorda de noite, ele que dá comida. Eu acho que minha mulher morou na França e aprendeu isso tudo aí, doutor. Eu acho muito interessante essa mentalidade, que tem que tirar esse peso da mulher. Vai chegar um ponto, outro dia eu cheguei a um ponto, chegou
um empresário lá no consultório, você até falar que ele vai ver que ele vai enfiar a carapuça que eu deixei com ele, que ele falou, pô, descobri um negócio. Eu agora não emprego mais mulher. Pô, produtividade melhorou, não tem licença maternidade, não tem problema de filho, não tem nada, não sei o quê. Aí eu olhei aquilo, esperei, falei, mas você não quer ser avô não, né? Como assim? Você está trabalhando para isso. Porque se você não emprega a mulher acho que quiserem trabalhar, que precisam trabalhar, vão fazer o quê? Não vou engravidar. Não, doutor, eu quero ter. Então repensa isso. Libera isso aí. Repensa isso, porque a gente tem que sim que aturar a licença maternidade, tem que respeitar a mulher nas suas dificuldades que às vezes tem com o filho, de faltar, porque isso aí é o que faz uma sociedade forte, cara. A gente está vendo essa mudança toda, porque se não tiver a mulher é impressionante, desde a pré-história, quem cuidava era a mulher. Sim, o homem ia para casa, quem inventava erva para tratar, que não tinha médico, era a mulher que fazia. Tudo era mulher. Então, o cuidar da mulher é uma coisa muito séria. É muito sério, elas têm mais sensibilidade para cuidar e tal. Elas têm poder, pô. Então a gente tem que. Poder, mas ela tem poder. O poder delas tem que ser maior, eu acho que tem que ser maior. Pô, mais ainda, doutor, pelo amor de Deus. Eu acho que tem que ser maior, tem que ter mais ajuda dos homens. Para com isso, vai ser marretado, vai ser cancelado. É que a gente lida o dia inteiro com ela, coitada, é muita pressão em cima dela. Pô, pressão. Doutor, depois que eu casei, eu aprendi que eu sou todo errado. Eu me visto errado, eu como errado. Tudo eu estou errado, eu boto a toalha no lugar errado. Isso aí tudo. Não tem dúvida, é o jeito delas de tentar melhorar. Pô, mas... Eu acho que o dia que a gente fizer mais, elas vão entender um pouquinho. Porque eu também me achava. Eu falava assim, gente, não é possível, eu tenho algum problema. Eu largava tudo, eu procurava, cadê a coisa tal assim, está na primeira gaveta, não está. Ela chegava, está aqui. Ó. É isso aí. Até o dia que a gente ia lá no fundão, todo ano, os ex-alunos da UFRJ, tinha um congresso, e médico de tudo quanto é lugar, e assistia, que era um espetáculo. E aí começou a ter umas aulas de uma neurocientista maravilhosa. Ela começou a mostrar para as pessoas que o cérebro do homem é diferente da mulher. Sim. A mulher de multitarefa, ela percebe tudo. A gente passa aqui, não viu nada. Detalhe, você não viu nada. É verdade, é verdade. Então, eu falei, gente, quando ela falou isso, eu falei, não sou débil mental. Tudo que eu esqueço, que eu deixo, que eu não enxergo. Então, uma característica do homem melhor ainda. Eu fiquei mais tranquilo com isso. Que elas vão entender um dia que a gente tem esse tipo de coisa. Então, elas brigam, porque você não viu na primeira gaveta, tá aqui, tá aí. A minha mulher bota a mão que tu vai achar. Eu falei, mas não estou achando essa porcaria. Cara, olha, vai lá, abriu, tá aqui. Eu acho que estava até na mão dela. Imagina como eu fiquei aliviado quando essa neurocientista, que foi uma mulher, colocou isso. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não sabia disso. Ficava me culpando por essa coisa. Por outro lado, elas têm outra coisa, né? Você vê a mulher multitarefa, só tem uma coisa que elas não sabem fazer. Lateralidade é impressionante. Pô, entra para a direita, entra para a esquerda. Eu sei porque... É tudo igual. Eu fazia BCG, eu fazia a vida inteira BCG. Hoje em dia está até tudo no público, a gente não faz. Então, eu chegava para as mães e falava assim, ó, braço direito de fora, que era padronizado. A metade botava o braço esquerdo de fora. Mas metade. É isso, é engraçado. Aí eu falava, não, mas braço direito, peraí, como é que faz? Aí pegava, é braço direito. Então, a lateralidade delas é mais complicada que a nossa. Quando você vai dar... uma diretriz de caminho para ir, você dobra a direita, e agora eu me perdi. Já aconteceu isso comigo. Eu entro para onde? Para a direita, para a esquerda? Para a esquerda. Mas isso é direita, cacete. E o homem briga, pô, mas eu entrei para lá. Tu mandou, mas eu falei errado. Esse é o problema que elas têm, que eu já detectei. Isso aí é... Caramba, doutor. Não, mas que bom, doutor, a gente está chegando ao fim. Tem mais alguma coisa que o senhor queira falar? Quer dar uma olhada aí? Que a gente tinha que falar, mas é muito longo. Mas podemos falar de outra coisa um pouquinho. O que já ajuda muito é isso. E aí a mensagem que a gente tem que dar para a gente, os governantes que chegaram com outra proposta, que é tudo que a gente precisa. Sim. Isso tudo que a gente falou, a gente corrige com uma boa educação. Sem dúvida. E educação não se faz sem esporte. Sem dúvida. Então... Isso que eu acho, quando eles falaram, dar os parabéns para o Ingo, porque nós temos que voltar àquelas Olimpíadas fortes, que as crianças ficam animadas, alegres, porque criança precisa brincar. Precisa. Isso você tem que falar para os pais, criança tem que brincar. Criança é brincar. O conhecimento vem até na brincadeira. Né? Tanto que vocês sabem que tem métodos, que tem países em que você não tem prova em criança até 12 anos. E as crianças, eles testam de outra forma. Sim. No dia a dia, perguntando à criança como é que faz, a criança aprende aquilo tudo, mas não precisa ter prova para aquilo. Né? Então, o que a gente tem que entender é isso, a criança precisa de alegria, acolhimento, carinho e ser tutelada. É isso que a gente fala. Os pais, às vezes, querem que as crianças
Pô, mas é muito inteligente. Né? E eu brinco sempre, a gente perdeu muito do que a gente tinha antigamente com a presença de pai. Foi depois do Google, que a gente precisava dos velhos, a gente não sabia nada. Hoje eles dão um Google ali, a gente virou burro. A gente virou burro, a gente não sabe nada. É engraçado, né? Só que aquilo é um conhecimento superficial, né? Sim, sim. Você pergunta hoje pro cara, o cara olhou no Google, te deu a resposta, amanhã você pergunta, ele não sabe, vai ter que olhar outra vez, depois de amanhã ele não sabe. Entendeu? Sabe. Não, e aquilo que o senhor falou no começo aqui, a gente mudou muito rápido, né? Eu, por exemplo, tenho filho de tudo quanto é idade, né? Você vê, eu tenho filho de 16 anos e tem um que vai fazer 40, né? E tem mais os outros dois. Então já foi tem tempo. Tem 4. Ixi, 4 e aí que vem o lado bom. O senhor não lembra, pô? Peraí, então vou fazer uma fofoca aqui. Vou fazer fofoca. Gente, eu tenho uma filha e um neto da mesma idade. Eles nasceram diferença de 28 dias. E aí, ia no tio Sérgio e tal. E aí fui fazer o batizado do meu neto e minha filha junto. E aí eu convidei por educação o doutor Sérgio. Pô, quer ir no batizado? Depois eu vou fazer um churrasquinho. O doutor Sérgio, boa. Pô, era só por educação, doutor. O senhor foi de... E aí nós fomos lá, fizemos, o doutor participou, viu os dois, fizemos um batizado legal. Bacalhau da melhor qualidade. Aí fomos lá para casa. Porra, esse doutor Sérgio, ele, meu pai, com o padre que tinha batizado. Não, o padre é que bebeu mais do que a gente. O padre tinha uma missa 6 horas, coitado, não foi, porque o doutor Sérgio e meu pai, pô, se encheram a cara com coisa. Aquela foi ótima. O padre não pode casar nisso, que tomou muito bem. Nossa, isso aí não foi, não. Mas o doutor Sérgio admiro. Eu já estive em alguns lugares com ele. Cara, nunca desligou o celular. Hoje os médicos não são assim. Não, eu acho que vários lugares que eu já vi o senhor, toda hora uma mãe ligou, não, pera só um minutinho, vai lá e dá a consulta até por telefone. Isso é gostar da profissão também, né? Hoje não é... Eu respeito, porque você sabe, eu sempre falei isso, né? Eu acho que um pediatra que não atende o telefone é pisar na bola demais, né? Porque é a hora que a pessoa está ali, uma orientaçãozinha, um filho que caiu, uma orientação pequena, faz isso, faz aquilo, você acalma o pai. Então, sim. Não é aquela história. Uma dor de ouvido desesperadora. A gente ligava, doutor, não, faz isso. Eu já fui na casa do senhor, lembra? O senhor morava ali perto da UCP, já cheguei a ir lá com Tainara. Estava passando, vem para cá agora. Toda hora, isso faz parte. Isso é muito legal. A criança não escolhe a hora para ficar doente, né? Quer mandar mais alguma mensagem? A gente está no finalzinho acho que é isso, aqui. E vamos relaxar em relação que a principal coisa que eu gostaria de falar aqui é exatamente a relação com a escola. Era isso que a gente já conversou. Vamos respeitar mais a escola, vamos brigar menos. Criança precisa muito menos briga. Pô, eu vou lá que eu brigo com esse professor que fez isso. Vai lá, procura saber o que é. Está todo mundo imbuído da mesma função, Perfeito. Que é o bem-estar dessa criança. E muitas vezes o bem-estar dela é sendo contrariada, é proibindo algumas coisas. Então é isso que a gente precisa entender. Vamos fazer parceria, realmente uma parceria. Eu vejo isso lá na creche. Sim. Como isso muda completamente a criança. Quer dizer, quando a gente detecta alguma coisa, uma creche pública, uma creche de crianças, como melhora essa vida dessa criança. Então, a gente tem que trazer isso, porque hoje a gente acaba tendo que resolver tudo, os pais trabalham, ficam fora, então já começa a resolver de outra forma, com justiça, manda para a justiça. E não, vamos tentar resolver tudo da melhor forma, que a criança não gosta de embate, a criança não gosta de briga, eles gostam de carinho, entendeu? Então, tudo que a gente puder fazer, elogiando a professora, tendo carinho pela professora, eles vão acabar respeitando também essa professora. Que a gente vê hoje, a queixa de quase todo professor hoje é essa. Poxa, as crianças não respeitam, a gente fala, mas eu vou fazer assim, porque eu quero fazer, eu vou fazer e ponto. Entendeu? Então, acho que isso parte muito dos pais também. Não ficar falando mal do professor dentro de casa, para a criança não criar aquele... E na hora da adaptação, que é outra coisa mais importante de tudo, a rejeição maior das crianças, a entrada, primeiro dia de escola, é o desespero de toda criança. Desespero. Né? Eu me lembro do meu filho, só para contar essa história, que eu chego em casa, meu filho ia entrar naquela semana na escola, era um sábado, ele ia entrar na segunda-feira. Quando eu abro a porta de casa, eu vejo o garoto sentado no chão, minha mulher no telefone, e o garoto com o olho arregalado, eu cheguei por trás da minha mulher falando, não, eu estou desesperada que o garoto vai entrar na escola segunda-feira, e eu já estou nervosa, eu já nem durmo direito com isso. Quer dizer, o garoto foi a maior rejeição que já teve na escola dele. Foi a mãe. Gritava o dia inteiro. Por quê? Porque foi para um negócio que minha mãe não dorme. Vão me dar. Vão me fazer tudo de errado, né? Então, assim, quando a maior rejeição que a criança tem quando entra para a escola é a ansiedade que a mãe fica.
É lógico, a mãe vai ser o corte do cordão umbilical, a hora que a criança vai para a escola. Toma! Eles não... Fica aqui, meu filho, fica aqui, pelo amor de Deus, não vai. Então, depende muito disso. As crianças estão adaptando agora, começaram a adaptar essa semana. Então, calma, tranquilidade, deixa chorar um pouquinho, não faz mal nenhum, não fica pegada ali naquele desespero, que essas crianças têm muito mais dificuldade. A CEP Podcast é um oferecimento do Estúdio Petrópolis, sua solução completa de produção audiovisual no coração da região serrana. Visite o nosso site estudiopetropolis.com.br ou clique no link na descrição. E o que é bom para a ansiedade desses adolescentes? O que o senhor indica para as mães e para os pais aí? É uma coisa não sei assim nem é muita ansiedade, todo mundo que você vai conversar tem hora, estão ficando trancados dentro do quarto, não sai para nada, ansiedade. Essa ansiedade, assim, as pessoas querem porque querem, eu quero um fitoterápico. Eu falo para as mães, não é o fitoterápico vai fazer mal, mas você está jogando a cultura do remédio na criança quando você tem que mudar hábito. Se a criança está ansiosa, algum motivo tem. Sim. Né? Então, a gente tem que trabalhar isso. E eu acho que essa prevenção da ansiedade, das angústias maiores, vem desde pequenininho, é você tentar moldar essa criança, falar da importância do teu papel. Fez a mãe, o papel do papai e da mamãe é fazer o melhor por você. Se o melhor por você não dá esse tipo de coisa, eu não vou dar. Sim. E você vai aprender que aquilo ali é para o seu bem, mais tarde você vai aprender. Né? Não, mas eu estou preocupado com esses de 15, 16, 17, não é só os pequenininhos. Esse é que nós temos que trabalhar. O que nós temos que trabalhar nessas crianças que eu não vejo mais o pessoal fazer? Que eu estou falando aqui. Primeiro é o esporte. Esporte. Segundo, arte, música, isso tudo faz crescer interiormente. Então, o cara está angustiado, pega um violão, começa a tocar, amanhã faz um grupinho vai tocar guitarra, isso aí o cara viaja ali dentro, o cara diminui as angústias dele. Quer dizer, então, a gente tem que fazer coisas indiretas, que não seja remédio, que hoje tudo é medicar. Sim. É isso que eu vejo no consultório, doutor, mas ele está muito ansioso, dá um remédio, pelo amor de Deus, dá um calmante. Não é isso. Calma, não é por aí. Se a gente começa com aquele fraquinho, o cara vai procurar o mais forte, que aquilo acalmou, e no fim é aquela pessoa. Que a gente fala, hoje eu falo, pessoal, nem luto a gente vê mais. Perde um ente querido, a pessoa vai tomar remédio para depressão e vai viajar, porque eu tenho que esquecer isso. Não, vive o teu luto, chora. Vai até o final ali do sofrimento, que depois você resgata a tua vida naquilo. Então, a gente tem que mudar um pouco esse conceito de medicação e trabalhar mais essa parte emocional da criança desde baixo, dar razão ao professor quando ele tem razão, chegar junto, conversar com a criança, diminuir esse sofrimento excessivo. Está sofrendo por quê? Isso é um sofrimento que você está fazendo na tua mente, não existe sofrimento por isso. Pelo amor de Deus. Você vê as pessoas mais felizes, são as pessoas resilientes. Sim. Passaram problemas sérios na vida, estão aí hoje felizes da vida, tocando. Quantos perrengues você não passou na vida? Olha, minha felicidade, com essa alegria ferrado, toda, isso aí. Isso que eu te falo. Quer dizer, então, é isso que eles têm que entender. A gente não consegue proteger contra tudo. Então, vamos com calma e vamos tocar isso aí, vamos melhorar a qualidade desses moleques. Gente, olha que legal, a gente está com uma pessoa que tem aqui uma bagagem e tanto, né? Um profissional, quantos anos? Hoje eu já posso dizer que, de repente, ele já é bisavô de filhos de clientes do senhor, né? Eu tenho bastante, porque com esses já 46 filhos eu peguei muitas... já deve estar na terceira geração. Eu lembro do seu pai, por exemplo, uma menina conhecida nossa, que falou, poxa... A quarta geração tratou com seu pai, a quarta geração dela. Tem 70 anos E tu tá chegando lá, velho. Tu já tá velho, hein, amigo? Se Deus quiser. Que a outra opção para não ficar velho é pior. Eu prefiro essa. Essa é melhor. Jogando meu futebol ainda. Isso é que é importante. Olha, o Marcelo veio aqui só para falar que tu não tá jogando porcaria nenhuma. Tu tá jogando. A gente tenta, né? Eu acho que eu tô lá, tô correndo. Se dá certo, eu tenho governo. Mas olha que legal. Um doutor tem uma experiência danada, é médico, né? Ele podia receitar várias coisas, falar para tomar... Hora nenhuma ele falou de remédio, de dar tal remédio. Toda hora ele fala, não, conversa primeiro, bate um papo e conversa. Gente, então o que está faltando é isso, dentro das escolas, em casa, é aquilo que ele falou, principalmente o esporte, a música. Tutelar as crianças. Criança precisa ser tutelada. Olha só que legal. Esse joguinho que ele está jogando, e as limitações, porque é o teu negócio. O cara está olhando cada coisa ali que a gente tinha visto até hoje. Quando você entra na internet, você vê cada coisa ali que... Sem dúvida. Vão aprender sexo tudo errado, vão aprender tudo de errado que pode ali dentro. Então, tem sim que pegar aquilo, arrumar quem consiga
Se tiver que usar aquela tela, os caras viajam naquela tela de uma maneira que a gente não sabe entrar de jeito nenhum. Então os caras vão ter acesso a coisas que não pode ter. Não pode ter, sem dúvida. Gente, queria agradecer aqui mais uma vez o tio Sérgio aqui. Foi um prazer ter o senhor aqui. Prazer, grande. Eu agradeço, porque isso aqui é importantíssimo, porque isso aqui eu estou dando mensagem para meus clientes também, que às vezes a gente não tem tempo para falar de determinadas coisas. E nós vamos trazer aquela psicóloga lá para falar sobre os adolescentes, que é amiga do aí, senhor. Não vamos falar o nome irmão. dela ainda não, para ficar de surpresa. Isso aí, que vai vir trazer aqui. uma psicóloga maravilhosa, falando isso, foi bom até você ter me lembrado. E vamos, de repente o senhor podia participar, hein, junto comigo e ela, hein? Sem dúvida nenhuma. Tá convidado, então. Sem dúvida. Obrigado, tio Sérgio, mais uma vez aí por ter comparecido aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado.